Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Química. Sou o professor Ariel e na aula de hoje nós veremos transformações físicas e transformações químicas. É muito importante a gente aprender a distinguir uma da outra, tá, pessoal? É muito comum que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consiga diferenciar uma transformação química de uma transformação química. Existem alguns conceitos errados, né, que a gente aprendeu e aprendeu quando era mais novo, e na aula de hoje a gente vai tentar separar melhor isso daí. Transformação física, ela acontece quando eu não tenho alteração da matéria. Eu tenho a transformação, por exemplo, dos seus estados físicos, certo? E nas transformações químicas, as reações químicas, a gente possui alteração da matéria. Eu não vou me prender apenas à mudança de estado físico, certo? Então, nas transformações químicas, a gente tem a alteração da matéria. Vamos entender um pouco melhor as transformações físicas para quando a gente chegar nas transformações químicas, nas reações químicas, isso ficar mais claro para a gente. Então, olha só, a gente pode definir transformações físicas como aquelas em que ocorrem mudanças de estado físico, porém não tem alteração da matéria. Tradicionalmente, nós conhecemos três estados físicos: sólido, líquido e, muito bem, gasoso. Existem outras literaturas que trazem para a gente estados físicos diferentes, como, por exemplo, André Guinier, que traz que existem apenas dois estados físicos: o estado ordenado da matéria e o estado desordenado da matéria. Porém, na aula de hoje, nós vamos focar mais no modelo tradicional: sólido, líquido e gasoso. Gente, as mudanças de estados físicos, elas recebem nomes específicos. No nosso dia a dia, às vezes a gente usa esse nome errado. Então, vamos aprender para a gente começar a corrigir isso no nosso dia a dia. O primeiro deles, quando a gente tem a mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. No nosso dia a dia, a gente costuma falar que a coisa está derretendo. Então, quando eu tenho um bloco de gelo que está em cima da mesa, está na pia, o gelo está derretendo. A partir de hoje, a gente não vai mais dizer que o gelo está derretendo, o gelo está fundindo, ele está passando pelo processo físico de fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido para o estado gasoso, é o processo de vaporização. E aí a gente também tem três nomes, tá? Evaporação, ebulição e calefação. Nossa, professor, que tanto de nome, qual que é a diferença entre eles? A evaporação é um processo lento. Então, quando a gente põe a roupa para secar no varal, ela demora para secar. A água da roupa, né, nesse caso, está evaporando, ele demora, tá bom? A ebulição é quando esse processo acontece na temperatura e pressão específica daquela substância. Então, por exemplo, da água, geralmente a gente conhece. A água, ela evapora, né? Ela ebule, na verdade, ela não evapora. Tá vendo como existem alguns conceitos aí que às vezes ficam trocados na cabeça da gente? A água ebule a 100 graus Celsius. Ah, professor, eu realmente ouvi falar que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, né? Então, a ebulição é quando a mudança de estado líquido para o gasoso acontece na temperatura específica daquela substância, certo? E a calefação é quando esse processo acontece de maneira muito rápida. Então, quando eu quero saber se meu ferro de passar roupa está quente, geralmente eu passo a língua no dedo e faço aquele tss, né? Aquele tss. É o quê? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira instantânea. E ela geralmente produz esse barulho. Então, a calefação geralmente está associada a esse tss, tá? Esse barulhinho. Então, sempre quando eu tenho a substância no estado líquido, que entra em contato com a superfície muito quente, ela passa do estado líquido para o estado gasoso de maneira muito rápida. Isso é a calefação. Então, só relembrando, a vaporização, ela tem três nomes: ebulição, evaporação e calefação. A evaporação é lenta, a ebulição é na temperatura específica e a calefação ela é rápida, ela é instantânea quase, tá bom? Passagem do estado gasoso para o estado líquido possui dois nomes: condensação ou liquefação. Professor, qual que é a diferença entre elas? A condensação está diretamente relacionada
a quando eu vou diminuir a temperatura. Então, ela está relacionada à temperatura, tá? Em específico. Então, quando, por exemplo, eu tenho um copo com alguma substância gelada, com a água gelada que seja, um refrigerante gelado, com o tempo eu observo que na superfície do copo ele começa a formar umas gotinhas. E geralmente a gente fala, minha garrafa está suando, né? Como se a garrafa estivesse transpirando. O que está acontecendo ali? A água que está no estado gasoso, está em estado de vapor na atmosfera, né, no ar, entra em contato com aquela superfície fria e condensa, tá bom? Já a liquefação, ela está diretamente relacionada, também acontece mudança de temperatura, mas ela está diretamente relacionada com mudança de pressão. Então, quando eu vou verificar se meu botijão de gás está acabando, quando eu dou aquela sacudidinha nele ali, eu vejo que o que está lá dentro está líquido. Ele não está gasoso. Mas quando eu abro a minha válvula, o que eu observo ali é gás, né? Quer dizer, então, que o gás ele foi comprimido, ele foi colocado sob pressão no meu botijão para que ele ficasse no estado líquido. Tá? Então, quando eu coloquei muita pressão naquele gás, ele se liquefez. Condensação e liquefação. Condensação, temperatura principalmente. Liquefação está relacionada à pressão principalmente. Tá ok? Passagem do estado líquido para o estado sólido, geralmente a gente fala que está congelando, porque a gente sempre pensa na água. Mas e quando eu tenho uma barra de ferro que eu aqueci ela até ela passar pelo processo de fusão e derreter, como a gente chama tradicionalmente, e agora ela está Olá, peço esfriando? desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E agora ela está esfriando, ela vai o quê? Ela vai congelar? Não, ela vai solidificar. Tá vendo como é importante a gente usar esses nomes corretos para que a gente não se apegue tanto a conceitos e achar que é minha barra de ferro que derreteu, né? Que fundiu, está congelando? Não, ela está solidificando, tá certo, pessoal? Então, olha só, quais que são os nomes que a gente viu aí? Fusão, vaporização, que divide em três: ebulição, calefação e evaporação. Condensação, passagem do gasoso para o líquido, ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Eu estou frisando isso porque é muito comum a gente esquecer esses nomes. Existe ainda a passagem do estado sólido para o estado gasoso direto ou do gasoso para o líquido direto. Tá? Nas literaturas, a gente vai ver dois nomes: sublimação ou ressublimação. Os dois nomes estão corretos hoje em dia, tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, a naftalina, o gelo seco, tem a passagem do estado sólido para o estado gasoso direto aí. É bom a gente também relacionar isso, pessoal, com o processo de liberação ou de absorção de energia. São os processos endotérmicos ou exotérmicos. Processo endotérmico, o endo está relacionado de para dentro, de absorver, tá? Então, o processo endotérmico é aquele que absorve calor. Então, olha só, para eu passar do estado sólido para o líquido, eu não tenho que aquecer aquilo ali, eu não tenho que fornecer calor. Se eu estou fornecendo, a coisa está absorvendo calor, tá? Passagem do líquido para o gasoso, a mesma coisa. Eu não tenho que fornecer calor, eu não tenho que esquentar. Se eu estou fornecendo calor, a coisa está absorvendo. Processo endotérmico vai absorver calor.
Além disso, é bom a gente relembrar os estados de agregação. Quando a gente pensa naqueles desenhos do sólido, do líquido, do gasoso, o estado sólido, a matéria está bem agregada, né? Ela tem uma forma macro e microscópica muito bem definida. No estado líquido, microscopicamente, ela ainda tem uma forma definida, mas macroscopicamente não. Então, quando eu coloco a água na garrafa, ela tem a forma da garrafa. Se eu coloco no copo, ela tem a forma do copo. No estado gasoso, essas partículas estão separadas e elas não possuem forma macro e microscópica definida. Então, olha só, sólido está organizadinho, líquido está mais ou menos, gasoso está bagunçado, né? Então, aqui, ordenado, estou aumentando o grau de desordem. Então, eu preciso absorver energia para aumentar o grau de desordem. Então, para passar do estado sólido, que está ordenado, eu absorvo energia, vou para o estado líquido, menos ordenado. Absorvo mais energia, vou para o estado gasoso, mais ainda desordenado. E o processo inverso, né, é o que a gente chama de processo exotérmico. Ele libera energia. O exo está relacionado de para fora, de saída. Então, quando eu tenho o exoesqueleto, é o esqueleto do lado de fora. Quando eu tenho o êxodo rural, é saída do campo para a cidade. O processo exotérmico, liberação de calor. E aí eu tenho aqui, estou no estado gasoso, muita energia. Eu vou perder energia, vou para o estado líquido, mais ordenado. Perdi mais energia, liberei mais energia, vou para o estado sólido, mais ordenado. Tá? Então, olha só, processo endotérmico, absorção de energia, absorve energia, passa de estado ordenado para mais desordenado, tá? Absorção de calor. Processo exotérmico, libera energia, passa de um processo mais desordenado para um estado mais ordenado. A gente entende, geralmente, no nosso dia a dia, que liberar energia é quando eu vou esfriar a coisa. Então, minha água está quente. Para esfriar, eu ponho ela na geladeira, né? Se eu quero solidificar a minha água, eu vou colocar no congelador. Então, eu vou tirar a energia. Se eu estou tirando energia dali, se eu estou esfriando, a coisa está liberando energia. Tá? Processo exotérmico. Espero que isso tenha ficado mais claro para vocês. Já as transformações químicas são aquelas onde eu tenho alteração da matéria, né? E quando eu tenho transformação da matéria, geralmente eu observo algumas coisas, como mudança de cor, liberação de gases, formação de precipitado, mudança das propriedades organolépticas. Nossa, professor, que monte de coisa. Olha só, eu gosto de usar o exemplo do ovo. Quando eu pego um ovo cru e eu olho para o ovo cru, a gema tem uma cor característica, a clara tem uma cor característica. Quando eu cozinhar aquele ovo, a gema muda de cor, né? Muda o sabor dela, assim como a clara. A clara isso fica muito mais nítido para a gente. Então, eu tenho uma transformação química. Olha só, vamos deixar mais clara agora a diferença entre uma transformação física e uma transformação química. Peguei uma folha de papel, rasguei a folha de papel, aquele papel vai voltar a ser aquela folha de papel? Não, professor. Então é uma transformação química? Não. O papel não vai voltar a ser a folha de papel. Mas ele ainda é papel? É rasgado, mas ainda é papel. Então isso foi uma transformação física. Não teve mudança na matéria. Agora, olha só. Eu queimei o meu papel. O papel ainda é papel? Não. Se ele não é mais papel, teve transformação na matéria. Se tem transformação na matéria, é transformação química. Então, olha só, algumas literaturas trazem para a gente essa ideia de que a transformação química ela é irreversível e a transformação física ela é reversível. E aí muitas vezes a gente vê esse exemplo do papel que rasgou o papel não vai voltar a ser a folha, né? Então a gente precisa atentar muito a isso daí. Gente, transformação física não tem alteração da matéria. Transformação química possui alteração da matéria. Foca nisso que não tem erro, tá? Então, transformação física não tem alteração da matéria. A água congelada deixou de ser água? Não. A água no estado gasoso deixou de ser água? Não. A água no estado líquido deixou de ser água? Não. Ainda é água. Transformação física,
tá? Agora eu fiz um processo de hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Hidrólise. Eu quebrei a água. Peguei a molécula de água e separei gás hidrogênio, gás oxigênio. A água deixou de ser água, professor? Deixou. Se ela deixou de ser água, isso é uma transformação? Muito bem, uma transformação química. Pessoal, eu espero que as coisas tenham ficado um pouco mais claras para vocês, que vocês tenham entendido melhor. Sempre que ficou alguma dúvida, volta um pouquinho no conteúdo, revê essa aula. Eu espero que as coisas vão ficar mais claras para vocês. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!